Boa noite a todos. Eu vim aqui, fazia tempo que eu não gravava um vídeo, né? Eu tenho questão do trabalho, do estudo, né? É, Entre outras coisas, então eu acabei me dedicando à minha vida pessoal, né? Enfim, aos meus projetos e acabei não postando vídeo, né? Para quem acompanhava sempre, eu peço desculpas pela demora, né? Na postagem do vídeo fiquei sabendo agora há pouco por um amigo meu que o Merlin acabou me bloqueando, me xingou de tudo quanto é nome pra baixo, né? Eu vim fazer um vídeo resposta aí ao Merlin, né? Mostrar que ele tá completamente equivocado, né? Não tem conformismo nenhum, é base histórica. Tava. Ele tava postando, né? Comentando que o governo Bolsonaro vai chegar num tal tamanho ponto, né? De repressão, de opressão, né? Social, tamanha falta, tamanha distopia social que o povo vai se revoltar igual a Revolução Francesa. Né? Agora eu vim aqui para explicar que a Revolução Francesa, né, como inúmeras revoluções, só foram possíveis pela insatisfação da burguesia. O povo por si só não foi capaz, né, de, de se revoltar e se dar conta que estava sendo explorado. Né? O movimento iluminista que se revoltou contra a monarquia foi por conta da monarquia ficar com todo o dinheiro da produção, né? E, e a classe burguesa ficar só com o ônus, né? Você tinha uma grande ostentação, um grande luxo nos salões reais, enquanto a burguesia pagadora de impostos e que estava cada vez mais vendo o seu lucro reduzindo, né? Em função da monarquia, ocorreu uma alta taxação em cima da burguesia, a monarquia. Então a burguesia, a classe burguesa, que na época, né, do parlamento era a esquerda, né, instrumentalizou o povo, a população, a se revoltar contra os monarcas, os déspotas, né, através do iluminismo. Você teve Jacques Rousseau, você teve Jacques Rousseau, né? Eu tô Voltaire, você teve, enfim, os inúmeros pensadores iluministas que que alertaram o povo, olha, camponês, você está sendo explorado, né? E era a classe burguesa, junto com a classe camponesa, fazia parte de 99% do povo. Né? O clero, que era a igreja, o clero e a monarquia era menos de 1%. Então você não teve uma conscientização espontânea da população. Assim como aqui, né, no Brasil, a burguesia instrumentalizou o povo, né, o que seria a burguesia atual, né, porque burguesia é um termo da Idade Média, um termo medieval. O que ocorreu foi que a classe dominante, né, usando um termo, enfim, marxista e muito utilizado também pelo Humberto do Saia da Matrix, a classe dominante ela instrumentalizou o povo contra Dilma, dizendo, através da imprensa, através de uma perseguição judiciária, enfim, contra, colocando a Dilma, o Lula, o PT, a esquerda como os grandes vilões, e o povo foi às ruas graças
há muito dinheiro, né, da classe dominante envolvido. Teve a Magna Carta de 1215, que era um acordo entre a burguesia e o João Sem Terra. A Magna Carta, que, enfim, foi a primeira, digamos assim, constituição escrita, propriamente dita, da era medieval, foi um acordo entre o João Sem Terra e a burguesia. O João Sem Terra acabou brincando com a burguesia, né? E, enfim, acabou se dando mal. Você pega a própria Revolução Industrial, né? Você tinha uma classe que era uma classe da burguesia que era dona das corporações de ofício, né? Que eram as corporações de ofícios eram produtos feitos sob medida, né? O alfaiate, o sapateiro ia nas casas dos clientes, tirava a medida, era uma roupa feita sob medida e, enfim, como com o advento da burguesia fabril, né? Os donos das fábricas, eles vieram e acabaram falindo as corporações de ofícios porque as corporações de ofícios eram artesanais, né? Então a grande indústria, né, fazia uma produção em grande escala e acabou falindo, uma camada da burguesia. Então houve uma insatisfação e essas pessoas mais esclarecidas, né, que eram os donos das corporações de ofício, tiveram ao lado do grande povo, né, que era explorado, que não tinha férias, não tinha limite na jornada de trabalho, não tinha proteção, era trabalhos análogos à escravidão, né, condições análogas à escravidão. Pessoas morriam de doença, de morte. Morriam de morte é foda, morte complicado, né? Morria de morte. Enfim, mas morriam de causas de tanto trabalhar de maneira extenuante, né? Não havia trabalho nas alfaiatarias, nas sapatarias, enfim, nas grandes fábricas, havia um trabalho inclusive de crianças, de mulheres gestantes, enfim, era uma condição de extrema miséria que aqui o mundo, a Europa principalmente, vivia no final do século XIX. Assim, a gente pode falar sobre a Revolução Russa, né? Sobre a questão do Domingo Sangrento, né? Quando a Rússia perde para o Japão a guerra do Couraçado, né? Você havia os Romanov dominavam o cenário, enfim, eles subjugavam o povo, enquanto o povo vivia na miséria, eles viviam no luxo, em grandes palácios. Talvez a gente pode falar de uma conscientização popular que gerou uma revolução, né? Uma revolta e uma retirada do poder. Agora, antes do falar em revolução, em conscientização popular, antes do século XX é impossível, né? Não houve grandes revoluções oriundas de uma conscientização popular. As classes dominantes, elas sempre impunham aquilo que era a melhor solução para o povo, segundo elas, né, para exercer um certo controle social, um domínio. Até o berço, Atenas, o berço da democracia, não era bem uma democracia, né? As mulheres não podiam opinar na ágora, enfim, você tinha que ser dono de propriedade para poder dar a sua opinião na ágora, entendeu? E Atenas é o berço da filosofia, né? O berço da polis, né? Então, desde o tempo
a idade antiga, desde a idade antiga, você não tem uma conscientização popular muito grande, né? Você tem um grande domínio ideológico dos reis, dos imperadores em cima da população, entendeu? E quando é conveniente, né? A Revolução Francesa ocorreu porque era conveniente para a burguesia, né? A Magna Carta, os documentos, os tratados constitucionais, as constituições, só ocorreram porque era conveniente para a burguesia, para a classe empresarial da época, né? Não porque pensavam exclusivamente no bem do povo, né? É isso, o Merlin tá muito louco, tá ensandecido, né? Eu só queria, enfim, esclarecer algumas coisas. É isso, né? Uma boa noite, um ótimo fim de semana aí para todos, né? Até mais.